Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui uma pequena apresentação do programa do curso da gente durante todo esse semestre. Depois vou apresentar a bibliografia para vocês, que pode ser utilizada, e também vou fazer aquela parte de revisão sobre matemática financeira. Com isso, eu acredito que vocês vão poder fazer com mais tranquilidade a atividade que eu enviei para vocês, ok? A primeira coisa para a gente mostrar nessa apresentação é exatamente o programa da gente. Nós teremos aqui, basicamente, essa primeira parte, onde eu vou focar rapidamente em alguns conceitos, depois faço a revisão de matemática financeira, como eu já falei, depois a parte das atividades que são desenvolvidas na empresa, as três principais atividades, depois as demonstrações financeiras, que são os documentos contábeis que são preparados, sendo que a gente vai dar uma abordagem do ponto de vista da gestão, os indicadores que podem ser analisados para a tomada de decisão, e, finalmente, a análise desses indicadores, né, considerando cada parte desse documento, tá certo? Nós vamos fazer uma avaliação contínua, com atividades, e depois com prova periódica, pelo menos duas provas, duas avaliações através de prova, sendo que sempre vai ter atividade que vai contar, tá certo, na avaliação. A bibliografia, já falei, vou apresentar agora para vocês, tá certo? Esses são os materiais que podem ser utilizados, né? São livros conhecidos, acho que vocês têm acesso fácil, porque no próprio CIGA, através do link da biblioteca, vocês podem acessar gratuitamente. Além disso, também eu vou promover o envio de um material de apoio. Então, ninguém se preocupe, que do ponto de vista da bibliografia, ninguém vai ter dificuldade. Uma outra coisa importante para a gente é entender a importância da questão da gestão financeira na empresa. Principalmente, né, é melhor qual é o principal objetivo da empresa. De uma forma tradicional, esse objetivo seria o lucro. Então, se alguém perguntasse qual é o principal objetivo, alguém poderia dizer, anos atrás, seria maximizar lucro. Só que essa resposta traz uma limitação grande. Por quê? Quando você pensa em maximizar lucro, toda a parte da gestão e toda a parte das decisões são focadas basicamente na questão do custo da empresa e na questão da receita que ele pode obter. Então, tudo fica concentrado no âmbito dessas duas contas, desses dois tipos de controle. Sendo que isso ignora um pouco, ou deixa no segundo plano, um elemento que é fundamental ao longo do tempo na vida de uma empresa, que é a questão das perspectivas financeiras, onde a taxa de juros e o comportamento da economia interferem diretamente nesses resultados. Então, se você quer pensar num objetivo da empresa, a questão da receita e do custo sob controle em busca de lucro esconde algo, né, ou deixa de lado algo que é fundamental. Quer saber, né, qual a influência do tempo e qual a influência do risco financeiro, né, que precisa ser considerado na avaliação do negócio. Então, na prática, o que a gente pede? Que o objetivo da empresa, né, é um consenso geral, seja agora de maximizar valor. Né? Até todo mundo fala muito aí em agregar valor ao produto, né? Desenvolver produtos que possam agregar valor. Então, o objetivo da empresa na visão moderna, mais atualizada, ao invés de maximizar lucro, ela coloca maximizar valor. E aí considera três elementos fundamentais. O primeiro deles, né, o que seria o valor econômico adicionado? Significaria você, nas suas decisões, nas decisões que toma, seja nas operações, seja no investimento, seja no financiamento, o resultado ser aumentar a riqueza do acionista ou do proprietário da empresa. Então, gerar valor, né, adicionado seria você entender, né, no negócio qual é a taxa de retorno e essa taxa de retorno ser sempre melhor, ser sempre mais atrativa do que a taxa de desconto que é apresentado, né, na atividade econômica ou em outros atrativos econômicos financeiros.
Então, nessa parte aí, você tem, claro, o lucro, mas você vai medir o lucro, né, através do lucro, essa taxa de retorno que o negócio está acumulando ao longo do tempo. A outra questão importante seria a relação com os colaboradores. Então, você tem uma rede de colaboradores e você, quando pensa em maximizar valor, então você tem uma relação diferenciada, né? Tanto com os funcionários, como clientes, como fornecedores, com os credores e com os acionistas. Quando a empresa é grande, né, uma média ou grande empresa, ela tem, né, como proprietário, né, alguns acionistas, né, pessoas que compram ações da empresa e se tornam proprietário dela. Então, nesse sentido, a relação com os colaboradores é ampla, não é só com aqueles que têm o poder de capital da empresa, são com todas as pessoas que estão envolvidas na atividade da empresa, direto ou indiretamente. E a última questão importante na maximização do valor é o comportamento ético da empresa. E o que poderia ser resumido nesse comportamento ético? Seria o padrão de conduta, né, que considera o benefício social e que considera o cuidado com o meio ambiente. Né? Está preocupado com a preservação do ambiente. Está preocupado em não alterar as condições do meio ambiente e não provocar nenhum dano em suas atividades. Então, nesse sentido, né, se alguém perguntar qual é o objetivo da empresa, maximizar o lucro já está superado, né, e agora a gente teria a dimensão de maximização de valor, considerando esses três elementos. Bom, por que isso é importante? Porque a partir daí a gente define melhor ou compreende melhor qual é o papel do gestor financeiro na empresa. E a gente poderia dizer, né, principalmente do ponto de vista da sua função, ele vai coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa. E aí a gente está falando das atividades operacionais, né? Aquela questão de comprar, aquela questão do marketing, aquela questão da venda, a produção, a administração. Então, esse conjunto de atividades, né, envolve o compromisso de recursos financeiros. Então, o gestor financeiro está atento, né, nesse planejamento e na análise e controle do uso desses recursos. Quando vai pensar em investimento, também tem um papel importante a desenvolver, porque ele vai medir o risco do retorno esperado. Então, será que vale a pena realmente investir? Né? E aí não é só a questão do lucro, porque uma empresa pode ter lucro, né, e não acumular caixa suficiente para honrar os seus compromissos, né, de curto prazo, de médio prazo. Então, não define apenas lucro como resultado importante. A taxa de retorno é importante, e aí o gestor financeiro vai medir, né, periodicamente, toda vez que é considerado um investimento para ser feito, né, essa medição, essa análise, né, é realizada para tomar a decisão. E, finalmente, né, a forma como vai ser financiada as atividades da empresa. Né, qual é o custo do capital que está envolvido e se realmente vale a pena a empresa, né, operar esse financiamento. Então, nas três atividades, operações, financiamento e investimento, é o gestor financeiro que vai dar uma palavra importante através da análise que vai ser realizada e a posterior tomada de decisão. Bom, como a gente falou, aí estão as atividades da empresa básicas, do ponto de vista das finanças, isso é o foco da gente, tá certo? Então, nós temos as atividades de financiamento, se não tiver recurso, né, não vai ter as operações, não vai ter os equipamentos, não vai ter a matéria-prima e não vai ter a operação, né, para atingir o objetivo da empresa. Também, né, para que tenha essas operações, o investimento precisa ser feito antes. Então, de forma, né, a gente integrada, vamos dizer assim, esses três elementos estão interagindo o tempo todo. A partir do que acontece nessas três dimensões, é que a contabilidade, né, vai surgir como um elemento importante, né, para o registro, né, e para o controle de todas as informações da empresa. Então, nós temos aí três documentos importantes: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa, né, como alvo, vamos dizer assim, do objetivo da disciplina, que é a gente entender como é construído cada documento e que implicações, né, que indicadores cada documento desse pode gerar para que a gente compreenda a situação financeira da empresa e para que a gente entenda que decisões podem ser tomadas, né, buscando o valor, né, como a gente definiu anteriormente.
Tá certo? Então, nosso objetivo aqui vai ser trabalhar, né, claramente como é construído o balanço patrimonial, como é construída a DRE e como é construída a demonstração de fluxo de caixa. A gente espera que no final todo mundo possa saber, compreender e fazer, né, esses documentos, essas demonstrações com tranquilidade. A partir daí, a gente vai estudar os indicadores, né? Aqui só para a gente entender melhor, né, os principais indicadores que a gente vai mexer: de liquidez, capacidade da empresa de honrar os compromissos de curto prazo, o de lucratividade, lembrando sempre que não é só lucro que a empresa busca, e o de rentabilidade, que é o que vai dar um indicador da taxa de retorno do investimento que está sendo feito. Então, é isso que a gente vai trabalhar, né? No próximo item, a gente vai trabalhar, no próximo encontro, a gente vai trabalhar matemática financeira e a revisão para que a gente possa se familiarizar, né, com os termos, né, com as anotações e com os cálculos que são feitos para a gente avaliar depois, né, se economicamente vale a pena ou não um determinado investimento. Abraço para todos. A gente volta no próximo capítulo, exatamente com matemática financeira.